Bom dia, senador Ataíde, senador Fernando Bezerra, demais colegas da mesa. É muito bom estar aqui com os senhores. Eu represento a UNEX, que reúne 8 das principais entidades de comércio e serviço, a ABAD, atacadistas e distribuidores, a ABRAS, supermercadistas, a Abrazel, bares e restaurantes, que eu presido, a AFRAC, que é a automação comercial e tecnologia, ao SHOP, que são os lojistas de shopping, a ANAMACO, que são materiais de construção, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que reúne todas as associações comerciais, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que reúne todos os CDLs no Brasil. É um grupo importante, eu aproveito para, já que o IDV não está aqui, pedir um pouquinho do tempo do IDV para falar sobre o setor, porque são várias as questões aqui postas. E algumas das perguntas do senador Fernando Bezerra, elas poderão ser abordadas de uma forma aqui na minha apresentação, senador. Mas eu queria começar dizendo tranquilizando a Fernanda do Rio de Janeiro, que uma CPI para analisar crédito jamais teria intenção de prejudicar o consumidor. É uma CPI corajosa, inédita, e eu acho que um pouco restrita no tema, mas muito importante porque dá oportunidade de uma discussão ampla com a sociedade em torno deste, que é um dos males que nos fazem, por exemplo, produzir 1/5 do que o americano produz, sendo que na agricultura nós somos líder mundiais de produtividade, na Embraer nós competimos com a Boeing, logo o setor de comércio e serviço deve ser pior ainda, o nosso DNA deve ser pior ainda, porque nós contribuímos mais do que esse 1/5. Não acreditando que há brasileiros de categoria diferente, né, aqueles que empreendem no setor de comércio e serviço e aqueles que empreendem na agricultura, nós devemos imaginar que nós temos um ambiente desfavorável ao empreender e, portanto, a levar os bons preços ao consumidor e à nossa sociedade. Essa questão ela se dá, obviamente, uma das questões importantes é pela transferência nos elos da cadeia do custo do dinheiro, que começa lá na agricultura e vai chegando em cada um dos processos e, evidentemente, chega no setor de comércio e serviços. E esse é um problema que a sociedade tem que enfrentar. E, Fernanda, fique tranquilo, porque eu acho que os senadores aqui na mesa estão aqui com esse objetivo. Eu, pelo menos, estou bastante otimista, e sou otimista com o Brasil e sou otimista com esta casa e com iniciativas como esta. A questão que nós entendemos como central não é o tamanho dos juros, é porque o tamanho desses juros acontece no Brasil. E, evidentemente, quando a gente vê que algum preço, seja ele de qualquer produto, especialmente do dinheiro, ele difere do preço de mercado, e o dinheiro é um preço mundial, né? É um preço que não é um preço do Brasil. Então, quando você vê alguma anomalia num preço de um produto, evidentemente, por trás disso está a falta de concorrência. Então, a questão que está por trás do spread, dos juros no Brasil, é a questão da concorrência. Agora, a questão da concorrência bancária, ela precisa ser enfrentada, e ela tem, né, avanços importantes, como mencionado aqui, o Banco Central fez alguns avanços, né, a abertura do mercado para as fintechs é um grande avanço, alguns outros movimentos em torno da concorrência, né, a gente vê uma concorrência mais ampla no ambiente de cartões de crédito, mas a gente tem que conversar sobre isso ainda hoje. Mas o fato é que a concorrência é o grande chance. E como é que se pode? Fala-se em concentração bancária no Brasil, e quando você olha os que defendem os bancos, eles falam que não há concentração, um problema em si. Então, como exemplo, Canadá, Espanha, outros bancos, outros países onde há concentração. Bom, se o problema não é a concentração e o preço do produto está distorcido em relação ao mercado, há de se buscar identificar outro problema. Os grandes bancos tentaram vir concorrer no Brasil, né? Citi, HSBC, tantos bancos, né, que a gente não pode reputá-los como bancos incompetentes, né? São bancos competentes. Então, a questão, de novo, não se dá com relação à ausência de concorrentes competentes, né? Por exemplo, nós tivemos um concorrente competente, que é o Santander, espanhol, né? Temos que entender um pouquinho por que uns funcionam e outros não. Mas se a concorrência com os grandes bancos não prosperou no Brasil, há de haver uma outra explicação que não seja a eficiência desses bancos, porque são bancos enormes, atuam no mundo inteiro, são bancos que oferecem condições muito melhores aos cidadãos dos seus países e de outros países. Então, há alguma coisa para ser entendida em torno desse momento.
E a nossa visão é, de novo, uma coisa, que quem mexe com comércio e serviços, senadores, especialmente com botequim, sabe que com concorrência plena não há jeito de praticar preço abusivo. Não tem jeito. Você vai ver que o protesto lá nunca vai procurar olhar bar e restaurante, porque ele sabe que o pau come ali dentro e se você não tem jeito. Então, a questão é como a gente pode identificar como é que funciona essa barreira à concorrência no Brasil. Como é que nós, enquanto sociedade, poderíamos enfrentar essa concorrência? Bom, primeiro, a UNEX, né, que reúne essas 8 entidades, ela entrou com uma ação no CAD, há 2 anos atrás, questionando uma coisa que nós chamamos de verticalização bancária. O que é a verticalização bancária, ao nosso ver? Há um conjunto de 5 bancos no Brasil que detém 94% do crédito privado. E esse conjunto de bancos controla as administradoras de cartão de crédito, controla a conta bancária, controla as garantias, controla a informação sobre o credor, controla o seguro, controla o financiamento, todo tipo de relação de crédito hoje passa por 5 bancos em geral. Então, esta é a questão central. Como que nós vamos enfrentar a verticalização? Se bancos competentes como o Citibank lá fora e outros tantos não prosperaram no Brasil, ao nosso ver, eles encontraram aqui uma eficiente proteção dada em torno da verticalização e todos os seus nuances que estão aí no mercado. Algumas vezes a gente falou aqui, né, o Proteste falou, aqui tem muita coisa que o Proteste falou que eu discordo, eu vou falar um pouquinho sobre elas, que eu protesto, principalmente intervenções e tabelamentos, mas o fato é que a gente sabe que o banco no Brasil, o sistema bancário, é como uma pessoa escalando aquelas montanhas. O senhor já escalou, mas eu também não escalei, não, mas eu vejo que eles vão com um monte de bolso, né? Aquela roupa deles tem bolso aqui, bolso para faca. É assim que funciona o nosso sistema bancário. Então, quando a gente começa a olhar para o juros de cartão de crédito, que caiu, né, com essa medida do Banco Central, que está todo mundo, né, uma intervenção do Banco Central para baixar o crédito, parcelar. Tem gente que falou que caiu na média 100%. Média é um troço terrível, né? A gente sabe que média funciona bem. Por que o IDV talvez não seja aqui? Porque eles são os grandes, né? Na média, eles pagam bem menos do que a gente, que somos pequenos, né? Mas o fato é que falou que caiu 100%. O Proteste protestou, falou que continua existindo 1.000, mas disse que na média caiu 100%. A primeira pergunta, que aí eu já fazendo a pergunta, senador, em vez de respondendo, por quê? Como é que pode ter caído 100% se eles sempre disseram que essas taxas tinham que ser deste tamanho porque a inadimplência era alta e o custo era alto? Porque o Banco Central resolve dar uma canetada, eles estão operando agora um prejuízo. Esse 100% deve estar causando um enorme prejuízo para eles. Porque da noite para o dia, só porque o Banco Central falou, eles vão lá e baixam 100%. 100%, eu não sei, para a gente que mexe com bar de restaurante, estamos brigando por 1%, 2%, deveria colocar essa indústria em enorme prejuízo. No entanto, eles se ajustaram sem nenhuma reclamação. Aí vamos falar do cheque especial, outro objetivo dessa audiência pública. Aí eles agora, a Febraban, se reúne, li isso na imprensa, e diz que vai fazer autorregulação. Ou seja, não vamos esperar o Banco Central mexer com a gente no cartão de crédito, vamos fazer a mesma coisa aqui. Autorregulação, dono de botequim é complicado, senador. A gente não entende muito bem como é que funcionam as coisas, mas a gente lê na imprensa, né? Por exemplo, se eu reunir um monte de dono de botequim, 5 donos de botequim, e resolver combinar preço, sabe o que vai acontecer? Nada. No mercado, se a gente combinar preço, o preço vai subir, porque a gente vai mudar para o vizinho. Já se reunir 5 postos de gasolina para combinar preço, o que vai acontecer? Vai prender todo mundo, que já prendeu. Agora, a Febraban reúne lá os 5 bancos e resolve sugerir uma nova política de preço, como é que vai parcelar sem intervenção do Banco Central, e ninguém fala nada no Brasil. Obviamente, eu não sou economista, não sou especialista do CAD, mas eu acho curioso por que algum tipo de atividade econômica pode se reunir para falar de preço e propor autorregulação num mercado fortemente concentrado, que a sociedade está insatisfeita com seus preços, e eles fazem isso. Mas por que eu falei dos bolsos?
Porque se eles fecharem, baixar um pouquinho lá a média do cheque especial, como baixaram a média do crédito, eles têm diversos bolsos, eles aumentam a tarifa, eles começam a cobrar mais no intercâmbio, eles começam a mudar a parcela, eles mudam. Então, assim, é muito bolso. A verticalização permite que eles escolham aonde ganhar dinheiro. Então, quando a sociedade põe seu foco somente num produto, como o cheque especial, como o cartão de crédito, eu imagino que provoque gargalhadas entre os acionistas. Assim, opa, só esses 2 bolsinhos? Vamos mexer nele, tem tantos outros para recompor margem. Então, a questão tem que ser vista de uma maneira sistêmica. Como ampliar a concorrência neste mercado? E aí, nós achamos, primeiro, que o CAD tem um papel importante em propor a desverticalização. Tem que conseguir avançar. Isso avançou-se na Europa, avançou-se nos Estados Unidos, avançou aqui. A Argentina está... acho que agora está um pouquinho mais preocupada com outras coisas, mas no ano passado estava discutindo a verticalização. Acho que nós temos que trazer essa discussão claramente para a mesa no Brasil. Não é possível um conjunto de acionistas ser dono de todas as formas de crédito no Brasil e todas as empresas que o cidadão e que o empresário que atende o cidadão demanda no dia a dia. Então, a questão da verticalização precisa ser enfrentada. E aí... O tempo aqui acho que é curto, mas já abordando algumas perguntas, vamos para o porquê que uma das formas que a gente sugere, inclusive sugeri aqui na audiência pública em torno do SPED bancário, como é que nós podemos aumentar a concorrência? O setor de comércio, e aí falando um pouquinho do parcelado que o senhor mencionou, senador Fernando, ele tem a venda parcelada, a gente chama aquilo de recebíveis. E aquilo é o nosso único ativo para dar garantia no empréstimo no banco. E ninguém consegue dar cadeira, mesa, fogão de garantia para banco. Não consegue. Isso só consegue tomar dinheiro hoje no Brasil no banco, porque 94% do crédito é do banco. Então, aí você vai, eu quero usar esse recebível. Só que esse recebível, que é muito importante, que permite, às vezes, que a gente tome 4, 5 vezes mais em crédito, porque ele é uma garantia muito importante, porque ele na verdade, por trás dele, quem garante ele? São os próprios bancos. São as bandeiras internacionais. Então, é uma belíssima garantia. Mas o que os bancos fazem? Obrigam-nos a dar essa garantia somente a eles mesmos. E de uma maneira tão sofisticada que, às vezes, a gente só consegue dar para um determinado banco. Eles têm um conjunto, se fosse explicar como é que eles funcionam aqui, nós íamos precisar muito mais tempo, sabe? Eu acho que nem o tempo do IDV seria suficiente aqui para falar. Mas o fato é que essas garantias, a nossa proposta é que essas garantias possam ser dadas não somente a bancos, mas, por exemplo, a fundos, FEDICs, ou a fornecedores. Com isso, a gente ampliaria a oferta de crédito. Os fundos que têm muito dinheiro parado aí, eles não emprestam para o pequeno, especialmente, por falta de garantias. Mas se eu pego a minha garantia, que é um AAA, né, que eu aprendi esse troço que garantia quando o banco está por trás, é AAA, né, que é um banco bacana, né, doutor? Essa garantia eu poderia dar a um fundo. Eu poderia dar ao meu fornecedor. Recentemente, conversando com uma grande empresa de bebida que fornece para o meu setor, ele dá prazo 0, 2, 3 dias para o nosso comércio. Mas por quê? Tem medo do cara não pagar. Mas se eu te der o meu recebível de cartão de crédito, não, eu te dou 30 dias, mole. E se eu ganhar 30 dias de graça, eu vou poder cobrar menos do meu consumidor. A Proteste vai certamente enxergar que esse preço vai acontecer, porque quem mexe no comércio e serviço não está lá para ganhar dinheiro com parcelamento. Pode ter um ou outro que esteja, dado o seu porte financeiro, suas habilidades, mas, em geral, a gente sabe que a gente ganha dinheiro comprando e vendendo. E quanto mais barato a gente puser o preço, mais a gente vende. E a nossa margem está no nosso suor no dia a dia. Então, se a gente tiver um preço mais barato, senador, não tenha dúvida, diferentemente da dúvida que o senador Ataíde colocou com relação aos bancos, se eles vão de fato abaixar ou não. No nosso caso, o senhor não precisa ter dúvida, vai chegar no consumidor e a sociedade vai ser beneficiada. Então, estas questões precisam ser enfrentadas. Por exemplo, o Magazine Luiza, que é uma grande empresa, né? Semana passada subiu 14% a ação, né? Um belíssimo desempenho. Você vai expor que ela vai comprar na Samsung. A Samsung é uma empresa que toma dinheiro lá fora a 2%. Ela poderia emprestar com as garantias dos recebíveis da Magazine Luiza, esse é a 2% ao ano. E a Magazine Luiza, esperta como é a nossa
presidente lá, certamente ia cobrar pouco, porque ela ia pegar 2%, ela não ia cobrar os juros tão caros que ela precisa cobrar hoje com tudo, porque o fornecedor que tem um custo... Então, o que está por trás disso e a única solução que nós enxergamos? Se a gente não aumentar a oferta de crédito, não possibilitarmos que mais oferta venha por fundos de investimento, seja por fornecedores, e por trás disso, a principal, ao nosso ver, está liberar essa garantia, eu acho que a gente não avança. E só para não deixar de falar um pouquinho aqui, eu gosto de dar atenção, eu sei que às vezes fica mais difícil para os senhores com o assunto específico, mas nós temos que dar atenção aos nossos, né, quem falou lá, quem fez as perguntas, e o Márcio de São Paulo, ele falou assim, pô, mas como é que fica isso? O Santander está me cobrando 13,9%, o Bradesco, CAR, 15,1%, o Itaú, 10,9%. Eu já entrei com ação no CAD contra o Bradesco, Cielo, já falei na audiência pública muito do Itaú. E aí me reclamaram, pô, mas você está perseguindo o Itaú. Não vou perseguir. Então, hoje, eu vou brincar com um banco, pode me custar caro essa brincadeira, porque uma empresa do grupo é patrocinadora da Brasil. Mas, de qualquer forma, tem uma pergunta que está todo dia no ar. O que é que eu posso fazer por você hoje? Né? Eu sugeriria a este banco que fizesse o que ele faz para o cidadão espanhol. O spread do Santander no Brasil é 10 vezes maior do que ele cobra do cidadão espanhol. A inadimplência do Santander no Brasil é menor do que a inadimplência do espanhol. Então, por onde poderiam justificar que o mesmo banco, atuando em vários lugares, com spread, né, que eles falam que a inadimplência é o grande mal do Brasil, mas a inadimplência na Espanha é maior. A inadimplência na Itália é muitas vezes maior que o Brasil e o spread é 15 vezes mais baixo. Então, nós temos, enquanto sociedade, ontem eu assisti, eu vi o senhor elogiando o William aqui, eu também quero elogiar o Banco Central, estou satisfeitíssimo com vários avanços, especialmente na regulamentação dos meios de pagamento, cartões de crédito, não há dúvida disso, mas quando a gente vê a entrevista dele, a gente vê a entrevista que qualquer presidente do Banco Central fala. O nosso problema é para baixar o crédito, é a inadimplência, é a informação, etc. Só que esse troço varia ao longo da vida. Custo dos bancos, nossos bancos falam que são eficazes e alegam custo para... Então, alguma coisa precisa mudar nesse discurso. Nós não podemos continuar, pelos próximos anos, ouvindo o que nós ouvimos nas últimas décadas, que os problemas são sempre os mesmos e a gente não conseguiu endereçá-los. Eu não acredito em tabelamento. Não acredito. Acho que tabelamento não resolve o problema. O protesto talvez não existisse, talvez você seja mais novo que eu, na época que tinha o CIP no Brasil, que você tabelava os preços. O que acontecia? Você diminuía o produto, acabava o tabelamento do álcool, né? O senador lá do Pernambuco sabe muito bem disso, tabelava-se o preço do álcool no Brasil pela usina menos eficiente, a sociedade acabava se pagando mais por isso. O que o setor de comércio e serviço acredita é em concorrência, porque a gente sabe que isso é que faz a gente acordar todos os dias pensando como eu ofereço mais por menos para o meu consumidor. Eu tenho outras perguntas do senhor, mas vou deixar para o seguinte. Obrigado, senadores. Agradeço